Areias escaldantes. Hoje é dia de procurar lá no fundo um filme que foi marcante pra mim lá atrás, no meio dos anos 80, e que talvez fosse melhor eu ter deixado ele lá quieto na minha memória em vez de rever o filme. Mas vamos lá. Esse filme é tão underground e não tem. É difícil de conseguir ele por aí pela internet e no YouTube não tem quase nada sobre ele. Na internet, de um modo geral, tem muito pouca coisa sobre ele. Eu não achei o trailer. Eu vou falar a sinopse, e da sinopse da Wikipédia, nem sinopse do IMDb. Eu vou falar a sinopse da Wikipédia em cima de um trecho do filme. Vamos lá. Num futuro próximo, 1990, no país fictício de Cali, um grupo de jovens terroristas executa roubos, sequestros e assassinatos sob as ordens de um misterioso chefão conhecido como Entidade e são perseguidos pela pomposa e ineficiente Polícia Especial. Hoje é dia de mais um filme para a playlist dos anos 80. Eu analiso aqui alguns filmes dos anos 80 e vai ser pela primeira vez que eu vou analisar um filme nacional. E é um filme que é importante para mim, porque é um filme que marcou uma época da minha vida, que é Areias Escaldantes. E se você gosta dessa onda, eu já falei de alguns outros filmes aqui, eu não vou lembrar de todos eles, mas eu vou deixar o link para a playlist aqui. Então dá uma olhada lá se você curte os outros filmes e aproveita e se inscreve no canal, né? Vou começar pela minha história com o filme. Eu nasci em 71, o filme foi lançado na virada de 85 para 86. E eu tinha, nessa época, eu tinha 14 anos. E eu morava em Petrópolis. E eu estava me mudando para o Rio. Petrópolis é uma cidade que tem a 1 hora de distância do Rio, para quem não conhece. E Petrópolis foi fundada por Dom Pedro. Porque Dom Pedro, quando veio para cá, no Brasil Império, ele pensou: Rio de Janeiro é muito quente, eu quero ir para um lugar mais fresco. Então ele foi para Petrópolis. Na época não tinha carro, não sei como é que eram as estradas, eu não sei quanto tempo ele levava para ir do Rio para Petrópolis. Provavelmente não era 1 hora, era mais tempo, mas de qualquer maneira é uma cidade perto. O fato é, hoje em dia Petrópolis é até uma cidade grande, nem tão grande quanto o Rio, mas é uma cidade grande. Mas na época Petrópolis era uma cidade muito pequena, acontecia muito pouca coisa lá. E eu com 14 para 15 anos eu me mudei para o Rio. Isso foi muito importante para mim por dois aspectos que são muito importantes para a minha formação cultural, que é o cinema e a música. Na música eu consegui viver muita coisa, eu vi muito show, eu vivenciei muito do que aconteceu no rock nacional dos anos 80, porque o Rio de Janeiro era onde acontecia tudo. Então eu vi muito show nessa época. E a parte de cinema, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência no Cineclube Estação Botafogo, que era um cinema que tinha ao lado da minha nova casa, quando eu me mudei para o Rio. Então, eu vi muito filme que não passava em outros lugares, eu vi muito filme que você não conseguia ver mais, porque na época não tinha internet, não tinha. O videocassete era um troço raro, não tinha DVD, então o videocassete tinha um aqui, outro ali, era videoclube, era um troço que era difícil, e eu consegui criar uma cultura cinematográfica dentro do Estação Botafogo. Veja um vídeo que eu comentei a minha história no Estação Botafogo. E o Areias Escaldantes é um filme que mistura isso, porque é um filme que eu vi no Estação Botafogo e é um filme que tem um monte de coisa ligada a rock nacional. E eu curti tanto esse filme na época, eu, um moleque de 14 anos lá, que eu ia sempre naquele cinema, que eu pedi pros caras e me deram um pôster do filme. Eu tinha um pôster original do filme que eu guardei comigo, sei lá por quantos anos, e eu curtia muito esse filme. E eu nunca tinha revisto, e eu revi agora. Às vezes algumas coisas ficam melhores quando estão só na memória. Escrito e dirigido por Francisco de Paula, Areias Escaldantes parece um videoclipe. Porque ele tem imagens que são desconexas, as imagens não têm necessariamente uma coisa a ver com a outra, tem imagens repetidas, às vezes você revê uma coisa que você já passou antes, tem atuações caricatas, é tudo meio nonsense, ou seja, parece realmente um videoclipe. Só que é uma longa-metragem, então cansa. O roteiro é um lixo. Eu vou dar 2 exemplos aqui para mostrar como o roteiro de Areias Escaldantes é ruim. Um deles é que o filme se passa na fictícia província de Cali. É um lugar fictício, não existe. E aí tem uma cena que o personagem do Diogo Vilela ele tem que se encontrar no Maracanã, num jogo do Flamengo e Vasco. Cara, Maracanã, Flamengo e Vasco, e você quer dizer que você não tá no Rio de Janeiro? Você quer fazer uma história num país fictício, você não usa o estádio mais famoso do Brasil, talvez do mundo, sei lá. Você não dá.
E o pior é que a cena é uma cena que ficou meio tosca, porque você vê que tem aquele tipo de cena que você tem umas cenas no campo, e aí corta e tem umas cenas de uma arquibancada que é muito fake. Você não consegue passar que eles estão lá dentro. Não, eles não estão lá dentro. Essa parte ficou muito, muito tosca. Outro exemplo é o Lobão, que ele tem um papel no filme. Ele faz um policial lá. Até o policial, o papel dele é legal. E ele é o produtor musical do filme. Então, poxa, se tem música e tem música dele, então ele vai querer cantar. Ok. O problema é, ele tá lá com o figurino do policial e de repente corta e ele tá com o figurino da banda. Ele tá normal com a guitarra, tocando guitarra e cantando. Cara, não tem. Tem um videoclipe do Titãs dentro do filme. A parte do Titãs, ok, foi inserida na história. A parte do Lobão não foi inserida, foi jogada de qualquer maneira. Ai, terrível. Emendando os momentos musicais, a gente tem um fiapo de história que parecem umas sketches meio bobinhas. E no elenco a gente tem Regina Casé, Diogo Vilela e Luiz Fernando Guimarães. Ou seja, tem cara de TV pirata. Porque você tem os atores do TV pirata naqueles cenários que são falsos, parece produção de TV, e parece muito TV pirata. Só que é uma TV pirata sem graça. Pelo menos a TV pirata era engraçada, a TV pirata era legal. Também no elenco Cristina Axé, Jardim Macalé, Lobão e tem o Neville de Almeida num papel que eu acho que deve ser um dos maiores exemplos de papel desperdiçado da história do cinema. Ele faz um espião e ele tá o filme inteiro, que é aquele cara que tá lá, e ele tá no fundo, e ele tá vendo o que tá acontecendo, e ele tá acompanhando, e aí você pensa que vai ter alguma coisa no fim que vai se revelar, e não, no fim do filme ele simplesmente fala, olha só, gente, eu tô aqui desde o início e eu não tô entendendo nada. E, cara, se o filme tivesse uma pegada de nonsense, aí tinha espaço pra algo assim, mas o filme não tinha esse espaço para um personagem comentar algo assim. E aí, esse é o fim do filme. Desculpa, estou aqui estragando o fim do filme. O fim do filme é o personagem do Neville de Almeida dizendo que ele não está entendendo nada. O espectador também não está entendendo nada. Aí a gente pensa e vê que o roteiro tinha possibilidade de algo muito além disso. O filme começa, tem alguns segundos de um cenário futurístico e podia mostrar um futuro distópico com uma polícia diferente, totalitária. E aí você vê que não tem nada desse cenário, você vê que essa parte não funciona, e você vê que como comédia o filme falha, e você vê como ficção científica o filme falha ainda mais. E ele também podia ter aproveitado o momento político do Brasil, porque era 85 a gente estava saindo da ditadura militar, ia ser pela primeira vez um presidente não militar, depois de sei lá quantos anos, então era abertura, então a gente podia falar, não tinha mais censura, então podia pegar por esse lado também, e também não pega por esse lado, e acaba que o Areias Escaldantes, o roteiro, é um roteiro que ele falha em tudo, porque ele tinha um potencial muito grande, e acaba que fica só no bobinho e chato. Agora, a trilha sonora é fantástica. Tem o Traje, Titãs, Lobão, Lulu Santos, Metrô, Gangue 90, Capital Inicial. A trilha sonora é muito, muito boa. E ainda tem dois momentos musicais dentro do filme que são dois videoclipes inteiros, um com Titãs e um com Lobão. A parte musical realmente é daquela que eu sinto falta de filmes com uma trilha sonora assim. Eu também gostei de alguns detalhes aqui e ali, tem alguns ângulos que são bem pensados, né? Videoclipe, né? Então tem algumas coisas que tem umas sacadas boas, e tem uma outra cena que tem umas ideias legais, como por exemplo uma corrida de táxi, onde o táxi está indo ao mesmo tempo de frente e de ré, e é um troço meio nonsense e que funciona. Justamente porque não tem lógica. Então tem uma outra coisa, além da trilha sonora, que são legais, mas no fim o filme fica devendo. No fim, Areias Escaldantes só vale pela nostalgia e pela trilha sonora. Na minha memória, era melhor. Vamos ao filme? Olha que coisa estranha. Os créditos iniciais do filme têm fotos dos bastidores. Aqui a gente tem uma animação curtinha onde dá indícios de que o filme vai se passar numa ficção científica, num cenário assim, futurístico e tal, e acaba que é só esses segundozinhos rapidinho no início e só.
Me diz uma coisa, isso aqui parece um filme ou um videoclipe? Outro exemplo, parece um filme ou um videoclipe? Isso aqui parece um sketch ruim de programa de TV. Hoje é sexta-feira, preciso fazer um depósito aqui, é urgente, é rapidinho, eu sei, nós estamos atrasados, eu sei. Ah, essa hora vocês querem entrar, né? Pois é, Vocês deixam pra fazer as coisas mais importantes na última hora, né? pois é. Se fosse meu outro companheiro, vocês não entravam aqui nunca. Então tá, obrigado, hein. Tá. Olha o jogo que eu falei. Dá pra ver claramente que as pessoas que estão na arquibancada estão em um lugar, enquanto o jogo tá rolando no estádio. Ficou muito mal feito isso. Bom, você vai ficar pra ver o jogo, é claro. Olha que eu vou me mandar, porque além do mais eu odeio futebol. Olha aqui o Lobão no papel dele como parte da polícia totalitária. É, mínimo. Mais uma noite, mais uma blitz inútil. Coisas do máximo, hã? Não me fale máximo. E aqui a gente tem a participação dos Titãs. Olha só, o Branco Melo fazendo um manicure. Tô sentindo a sua mão, você tem uma energia muito... Pega minha bolsa aqui, meu amor, que eu não quero sujar a mão. Pega, que tem uma coisinha pra você. Pega. Dá uma olhadinha aí dentro, tem uma surpresa pra você. Você viu, né? Viu direitinho? Então acaba logo de fazer essa porcaria, essa droga dessa unha e para de falar. Senão eu te dou um tiro na boca. Tá entendendo? Não tô brincando não, hein? Defeitos especiais. Olha que chroma key tosco nesse táxi. Eu só aceito porque o chroma key do táxi seguinte mostra que isso é pra ser uma piada. Mas que ficou esquisito, ficou. É pra boca do tigre. Mas a gente não tem pressa não, tá? Pode deixar bacana, logo mais a gente chega lá. Esse aqui é o chroma key que eu falei antes. O táxi que vai pra frente e pra trás ao mesmo tempo. Ainda por cima esse carro tá andando de ré. Ré? É, Que ré? não tô falando, tá andando de ré. O senhor está no céu. Tô maluco, Esse cara é bom, que ré o quê? Tá ótimo. Eu tô falando, eu tô maluco. Eu adoro gente que dirige bem, que corre assim. O senhor dirige muito bem, moço. Vai rápido, meu amigo tá louco pra mijar, senão capaz de fazer aqui mesmo, hein? Ah, por favor. Já vi que você estuda é bacana. Eu gosto de passageiro assim, que não reclama se a gente anda um pouco mais rápido. Agora mesmo eu peguei um casal, a menina podia até ser sua irmã. No videoclipe do Titãs, olha lá, tem um take repetido. Pode ser que eu vá viajar nesse navio. Não sei, não sei, não sei. Pode ser, pode ser, pode ser. Não sei. Me parece que quase todas as externas foram feitas num cais de porto. Tem um navio, tem um... Cadê o cenário futurístico? Ué, como? Por que só na semana que vem? Negócios, meu bem. Negócios. Eu gostei desse take aqui, hein? Olha que atuação tosca. Eu sei como sequestrar o navio. Eu pesquisei tudo, não tem erro.
Nós não vamos de jeito nenhum. Os créditos rolam no meio do filme? No fim, Neville Almeida define o filme. Não dá pra entender nada. Eu não tô entendendo nada. Vem cá. Eu já olhei tudo. Desde o princípio, tô observando tudo. E continuo sem entender nada. Será que eu sou burro? Será que eu não entendo? Isso aqui tá cada vez mais difícil de sacar. Vocês estão por fora, dando tiro. Impressionante. Terroristas. Polícia de elite. E do nada, vira um videoclipe do Lobão. Nunca viram ninguém triste, porque não me deixam em paz. As guerras são todas tão tristes, não tem nada demais. Me deixem bicho acuado por inimigo imaginário, a correr atrás dos carros, feito um cachorro otário. Me deixem. Obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta desse formato onde eu entro nos filmes para falar, eu já comentei alguns dos anos 80 e eu tenho, assim, eu pretendo continuar fazendo vídeos assim, falando de filmes dos anos 80. Se você tiver algum que você curte, você escreve aqui embaixo e de repente eu coloco na minha lista para ser um dos próximos. Você gosta de filme nacional? Você viu Orelhas Escaldantes? Acaba que é um filme que virou cult e quase ninguém viu. Você viu? Comenta aqui embaixo. Você viu recentemente? Você viu na época só? O que você achou do filme Orelhas Escaldantes? Tem no YouTube, tá? Tem aqui no YouTube. Tem, se procurar Orelhas Escaldantes filme completo, ele tá no YouTube. Não é tão difícil de ver hoje em dia. Então, se você quiser ver, boa sorte. Vê lá e depois comenta aqui se você concorda comigo ou não. E em breve nos vemos de novo. Valeu!